Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Grandes Julgamentos. No programa de hoje vamos falar do recurso extraordinário 605.533, julgado no dia 15 de agosto do ano passado. A questão levada aos ministros foi: o Ministério Público tem legitimidade para mover ação civil pública com o objetivo de buscar fornecimento de medicamentos a pessoas com determinadas doenças? No caso específico, o Tribunal de Justiça de Minas entendeu que não. Na ação, disse que o MP visava beneficiar apenas uma pessoa. Eu conversei com a presidente da Comissão da Saúde da OAB do Distrito Federal. Ela disse por que esse assunto chegou ao Supremo. A gente está falando que o processo ele chegou lá com o nome específico da pessoa física representada pelo Ministério Público. O TJ olhou e falou assim, não, mas o Ministério Público não tem legitimidade para pleitear para a pessoa física. Só que o Ministério Público estava pleiteando, em nome da pessoa física, o interesse coletivo. Então, aquele beneficiário ele teria direito àquele procedimento ou aquele medicamento, mas tantas outras pessoas também seriam beneficiadas caso viesse a ser fornecido para ele. Esse foi o cerne da questão. Está explicado. Adianto que a matéria teve repercussão geral e o resultado alcançou 1.897 processos semelhantes em todo o país. O relator do recurso extraordinário foi o ministro Marco Aurélio. Tem um relatório circunstanciado que foi distribuído aos colegas, né? E digo que a Procuradoria-Geral da República articula com a legitimidade do Ministério Público, né? É o relatório, teremos as sustentações da tribuna e, posteriormente, vamos ao voto. Então, chamo à tribuna o doutor Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça, que falará pelo recorrente. O recorrente, no caso deste recurso extraordinário, foi o Ministério Público de Minas Gerais. Isso, como dissemos, depois que o Tribunal de Justiça do Estado arquivou uma ação civil pública, na qual os procuradores de justiça buscavam garantir a entrega de medicamentos a doentes, vítimas de hipotiroidismo e hipocalcemia severa. O hipotiroidismo é a deficiência da função da tireoide, uma das maiores glândulas do corpo que tem a função de produzir hormônios. Quando essa produção é deficitária, o paciente sente fadiga, sensibilidade ao frio, constipação, pele seca e ganho de peso inexplicável. O tratamento é a reposição hormonal. Já a hipocalcemia pode ser causada pela deficiência de vitamina D ou ser sinal de problemas linfáticos. Os sintomas não são aparentes na maior parte dos casos. Só quando está em estágio avançado, provoca câimbras musculares, confusão mental e formigamento nos lábios e dedos. O tratamento é basicamente a ingestão de suplementos de cálcio e de vitamina D. A doença da Ayla não é uma dessas. O nome é bem complicado. Diz aí, Ayla. A minha doença, ela chama xantomatose cerebrotendinosa. Ela é um acúmulo de gordura nos órgãos, em todos os órgãos do corpo, porque meu fígado não expele um componente chamado colestanol. Eu vou contar a história da Ayla ao longo do programa. Por hora, vamos voltar ao plenário do Supremo. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Minas Gerais. Em muitas comarcas em que não há uma assistência municipal qualificada para atender o carente, numa comarca onde não há DAJs das grandes universidades para atender o carente, numa comarca onde não há defensoria pública, a única pessoa que atende o carente é o promotor de justiça. Então, negar essa via, essa legitimidade ao Ministério Público é uma postura extremamente excludente. Em nome do Estado de Minas, recorrido no processo, falou o procurador do Estado à época. Ele defendeu a ideia de que o Ministério Público não pode defender o direito individual do cidadão. Trata-se de um interesse individual, perfeitamente identificado e individualizado, onde não se vislumbra constitucionalmente a legitimidade ativa do Ministério Público, vez que não se coaduna com a sua função, elevada função de defesa da sociedade e tutela dos direitos difusos e coletivos, como prescrito constitucionalmente. Mesmo na interpretação extensiva que eventualmente se faça para abarcar direitos individuais homogêneos, a conjugação dos dispositivos constitucionais e a jurisprudência dessa Corte
Também não apara a pretensão ministerial, vez que limitadas hipóteses de relação consumerista, que não é o caso dos autos. Agradeço ao doutor Jean Marco Loures Ferreira e agora passo a palavra à Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge. Combinada com as normas que estabelecem na Constituição as atribuições do Ministério Público Brasileiro, entenderemos claramente que ali há uma atribuição direta, clara e específica que atribui ao Ministério Público a função de zelar pelo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Acabo de ler o artigo 129, inciso 2 da Constituição. Está clara aqui a atribuição e a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública de que trata este processo. A palavra processo fez parte de metade da vida da Ayla. Não pelo fato de ela ser advogada, a doença a impediu de trabalhar, e sim porque, para combater a xantomatose cérebro-tendinosa, procurou a Justiça diversas vezes para garantir que o governo do Distrito Federal fornecesse a ela o medicamento necessário. Hoje, o valor do remédio suficiente para um mês é de R$ 42 mil. O governo do GDF comprava 6 meses de medicamento, 6 caixas. No 7º mês, eu tinha que ir na defensoria exigir que eles cumprissem o medicamento. Até que chegou um ponto de 2016 que eles me faltaram com remédio por 1 ano. As imagens mostram o homem tomando um comprimido junto com um copo de água e vários medicamentos em cima de uma mesa. No próximo bloco, vamos falar das consequências que a falta de medicamento causaram a Ayla. Agora é hora de voltarmos à sessão. O relator ministro Marco Aurélio citou o artigo 129 da Constituição Federal para compor o voto. Antes da fala dele, vamos ver o que diz o artigo. É o artigo que estabelece as funções do Ministério Público. O inciso 3º diz que uma dessas funções é promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. E como o inciso diz exatamente interesses difusos e coletivos, o ministro buscou informações para averiguar se o processo analisado em Minas atendia a esse preceito. Vamos ouvir o que foi dito. Acontece que a inicial mostrou-se quer em relação à narração dos fatos, quer no tocante ao pedido abrangente, aludindo-se não só à situação da referida paciente, como também dos demais portadores da doença tida como grave. Não se mostrou uma ação individual em termos de benefícios buscados. Foi o primeiro voto que atendeu ao pedido do Ministério Público de Minas Gerais. O voto seguinte, do ministro Alexandre de Moraes, a gente deixa para o segundo bloco. O grande julgamentos volta daqui a pouco. Aguarde aí. O Grande Julgamentos está de volta. No bloco anterior, mostramos parte da história da Ayla, a advogada que precisa de um remédio que custa R$ 42 mil por mês. Como a doença dela é rara, teve de mover uma ação individual no judiciário e exigir do governo do Distrito Federal o fornecimento contínuo do medicamento. Partiu para a ajuda da Defensoria Pública, mas em 2016 deixou de receber o remédio por 1 ano. Minha vida parou. Porque remédio, é médico, é dor. Dantas, advogada. Eu não tenho mobilidade. Ela se emociona ao falar do que no começo do meu casamento, eu levava muita queda. Eu quebrava braço 3, 4 vezes ao ano. Então era bem difícil, bem complicado para mim. É questão de não me sentir útil, ficar em casa, de querer ter um emprego, trabalhar, né? A Ayla está novamente sem o medicamento e disse que convive com dores 24 horas por dia. Como vimos, o abalo não é só físico, é psicológico também. Daqui a pouco a gente volta a contar mais da história dela. Vamos agora, então, voltar ao julgamento do recurso extraordinário 605-533 de agosto do ano passado.
Já mostramos as falas da Procuradora-Geral da República, do representante do Ministério Público de Minas Gerais, autor do recurso, do então Procurador do Estado, o recorrido, e o voto do relator, ministro Marco Aurélio. Vamos agora ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que o recurso era particularmente especial. Isso porque há mais de 20 anos fez parte de um grupo que buscava fornecimento de um certo medicamento a pacientes em São Paulo. Como bem acentuou o ministro Marco Aurélio, e há 21 anos foi exatamente igual, aqui se colocou uma pessoa necessitada e a extensão para as demais. À época, eu me lembro bem, eram 37 pessoas identificadas que haviam ido na promotoria e da mesma forma que a partir daí pudesse se estender a todas as pessoas que obviamente comprovassem por receituário e exames médicos a necessidade do interferon. Me lembro a época também, foi concedida a liminar, antes de se falar em judicialização da saúde, isso começou bem depois, e o governo do Estado de São Paulo, época sobre a regência do falecido senador e governador Mário Covas, não recorreu da liminar e passou a providenciar. 7 meses depois, o próprio Ministério da Saúde colocou na lista o interferon e passou a ser fornecido. O ministro também disse que a concessão do pedido ao Ministério Público tem como base o artigo 127 da Constituição. É justamente o que diz que cabe ao MP a defesa de interesses sociais e individuais. Segundo o ministro, cabe aos promotores zelar também pelo bem-estar da população. Zelar como? Judicial ou extrajudicialmente. E os ministérios públicos vêm realizando essa tarefa, essa importante tarefa, no Brasil todo, judicial e extrajudicialmente. Dessa forma, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator, dando provimento ao recurso para afirmar a legitimidade do Ministério Público. O ministro Edson Fachin foi breve e também seguiu o voto do relator. Não estamos discutindo aqui especificamente o tema dos medicamentos, o que está posto em debate é a legitimidade do Ministério Público, portanto, a repercussão geral, uma repercussão geral cirurgicamente adstrita a esse aspecto e, portanto, nesta medida, acompanho eminentemente o relator. O ministro Marco Aurélio, do que depreendi, há uma outra argumentação que diz respeito há uma sustentação que vem no extraordinário quanto à ausência de fundamentação do acórdão recorrido que importaria numa suposta violação do inciso 9º do artigo 93 da Constituição. Creio que Sua Excelência, o relator, ultrapassou esta questão, não acolhendo, o que poderia eventualmente levar, na concordância que tenho, num provimento parcial, porque esse outro argumento não seria acolhido. Mas, seja qual for a técnica da conclusão, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator, no sentido de assentar a legitimidade do Ministério Público e, portanto, atribuir razão ao recorrente. É como voto e juntarei a declaração, senhor presidente. O voto seguinte do ministro Roberto Barroso foi na mesma direção. Assim como nos votos anteriores, ele viu nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal a base legal para que o Ministério Público possa ingressar no Judiciário com ação civil pública para requerer medicamentos. O que acho ruim nesse tipo de judicialização da saúde que ocorreu ministro presidente em exercício e futuro presidente em breve, é o atendimento de pretensões individuais, porque aí você está dando privilégio a quem tem acesso à justiça, quando eu acho que as soluções têm que ser ou universalizáveis ou não. Vale dizer, ou se inclui para todos os que estejam em igual situação, porque aquela é a solução tecnicamente adequada e financeiramente possível, ou então, se você concede em pretensões puramente individuais, você está favorecendo quem tem acesso. Essa é a dificuldade de uma questão para a qual não há solução juridicamente fácil nem moralmente barata, porque mal ou bem o dinheiro que vai para um lugar não está indo para outro lugar. Mas esta é a discussão de fundo, que não é
a que está posta aqui é a que nós estamos devolvendo para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Notou que o ministro falou de judicialização da saúde? A presidente da Comissão de Saúde da OAB do Distrito Federal diz que essa expressão se tornou popular há uns 5 anos e que nada mais é do que a única opção do cidadão em garantir tratamento público. A gente chegou ao extremo da judicialização da saúde porque a saúde no Brasil ela é falha e ineficiente. Se ela não fosse falha e ineficiente, não teria necessidade de judicialização. Da OAB, Distrito Federal. E aí a gente acaba tendo que ter entes que protejam as pessoas físicas, né, os beneficiários na sua coletividade. E quem mais preparado para proteger a coletividade do que o Ministério Público, né? É até obrigação dele pleitear em nome da sociedade para a garantia dos direitos fundamentais. O voto da ministra Rosa Weber também foi curto. O mérito do recurso não se confunde com o mérito da ação, não se confunde com a lide material posta em juízo, no caso, fornecimento de medicamentos pelos estados. Estamos aqui, o objeto do recurso extraordinário em discussão, o objeto recursal diz com a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação em busca de direito individual indisponível, a ensejar extinção do processo sem resolução do mérito na hipótese de acolhermos a ilegitimidade, como se fez na origem. Eu, com todo respeito às compreensões contrárias, retiro do texto constitucional a legitimidade ad causam do Ministério Público, entendo que teologicamente interpretados, não sequer recorro à legislação infraconstitucional, há reconhecimento dessa legitimidade, artigo 127 e artigo 129, 2 da nossa lei fundamental. Por isso, acompanhando o eminente relator, eu provejo o recurso ordinário e determino, como Sua Excelência, o retorno dos autos à origem para que dê prosseguimento ao feito como entender de direito. Direito. A advogada Aira Dantas busca por isso permanentemente, com mais derrotas que vitórias. É desanimador você saber que você tem o direito de ter uma vida, né? Porque eu não tenho condições de comprar medicamento. E chora. E tentar, cara, são 6 anos, já estamos indo para o 7º ano já, de eu tentando ter o direito de ter um medicamento que é meu direito. É difícil. Às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto. Só que aí meu esposo e minhas amigas, minha mãe falam, você não pode desistir. Porque eu preciso ter um pouquinho de paz, né? Meu sonho é ter um sossego, só isso, ter o direito. Minha médica falou pra mim, nossa, a chance de você melhorar as suas dores com esse novo medicamento é alta. É meu sonho de não ter essas dores que eu sinto o dia inteiro. Depois dessa fala, vamos respirar um pouco, né? O Grande Julgamentos volta já. Você está no Grande Julgamentos. O programa de hoje mostra como foi o julgamento de um recurso extraordinário movido pelo Ministério Público de Minas Gerais. O MP mineiro requereu ao Supremo o direito de mover ação civil pública para beneficiar pacientes de 2 doenças, hipotiroidismo e hipocalcemia. Já mostramos aqui quais são os efeitos que essas doenças causam nas pessoas. Mostramos também os votos de 5 ministros. Neste último bloco, vamos mostrar os 5 votos restantes. Lembro que a sessão se deu no dia 15 de agosto do ano passado. Naquela data, a ministra Carmen Lúcia era presidente do STF e exercia interinamente a presidência da República. Por isso, não participou da sessão. É hora de mostrarmos como foi o voto do ministro Luiz Fux. Eu fiz uma leitura da Constituição Federal e verifiquei que a Lei da Ação Civil Pública conferiu uma densidade normativa maior a essa legitimidade do Ministério Público, incluindo os interesses individuais homogêneos,
porque antigamente era só interesse difuso e coletivo, depois veio essa questão dos interesses individuais homogêneos, são os interesses que gravitam em torno da concessão dos remédios. E eu me recordo que nós julgamos aqui, no RE 631-111, exatamente uma questão relativa a esses direitos individuais homogêneos. Inclusive, debatemos até a legitimidade, assentamos essa legitimidade no caso de beneficiários do DPVAT, que são direitos disponíveis, e assentamos a legitimação do Ministério Público. E só, senhor presidente, que eu também tenho algumas anotações aqui, e farei juntar essas anotações por escrito, mas eu acompanho integralmente o voto do ministro relator. Antes do próximo voto, vamos retornar com a história de vida da Ayla. Ela só conseguiu ter acesso ao medicamento para combater a doença que tem com a intervenção da Justiça. Ainda assim, passou muito tempo sem o remédio. Resultado, 24 horas de dor por dia. E ainda sobra tempo para pensar no próximo. A minha doença é dita rara. Mas você para pensar comigo, uma pessoa que tem um pouco de estrutura, como é o meu caso, que tive uma vida, que tive plano de saúde. Eu demorei 26 anos para saber o que eu tinha. Imagine quem mora no interior do Brasil, quem é baixa renda, que não tem condições de pesquisar. Quantas pessoas devem ter meu problema também e não sabem? Não tem diagnóstico. Quantas pessoas devem ter um problema grave desse e não sabem? Morrem sem saber o que tem. A Ayla quer partir agora para ações judiciais contra a União. Eu conto mais sobre isso daqui a pouco. Chegou a hora de revelarmos como foi o voto do ministro Ricardo Lewandowski no RE 605-533. Como bem observou e esclareceu o douto relator, ministro Marco Aurélio, aqui nós temos uma ação ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais para, a partir de um caso de um paciente, obter o fornecimento de um determinado medicamento para toda uma categoria de portadores de certa doença. Portanto, não se trata especificamente de discutir aqui direito individual disponível de um paciente em particular. Dito isso, eu gostaria de afirmar que acompanho integralmente o substancioso voto do ministro relator, que, a meu ver, bem analisou a questão e chegou a uma conclusão aceitável, sobretudo considerado os lindes do feito sob análise deste egrégio plenário. Acompanho o relator integralmente na conclusão a que chegou Sua Excelência. Até aquele momento, 7 votos, todos a favor do pedido do Ministério Público. E como vimos, os ministros fizeram questão de deixar claro que o julgamento não dizia respeito ao fornecimento de remédios, e sim ao direito do Ministério Público em requerer os medicamentos ao Estado por meio de ação civil pública. Vamos agora ao voto do ministro Gilmar Mendes. Pode-se dizer até mesmo que talvez a participação do Ministério Público, em muitos casos, seja, desde que organizada, seja bem fazeja. O ministro Alessandro já citou exemplos de modelos de organização e procedimento. Mas não quero deixar de fazer essas considerações, porque muito provavelmente nós podemos também ter aqui distorções que levam, com certeza, a comprometer até aquele serviço mais ou menos organizados. De modo que, com essas considerações, o presidente acompanha o relator. O ministro Celso de Mello citou outros julgamentos de casos semelhantes, não ligados à saúde, em que a relatoria coube ao ministro Dias Toffoli. Naqueles casos, o Supremo reconheceu o direito do Ministério Público. Então, não viu razões para negar este direito no recurso extraordinário julgado. Por isso, senhor presidente, eu acompanho integralmente o doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio e, em consequência,
dou provimento ao presente recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para o fim pretendido na postulação recursal e indicado no voto proferido pelo eminente ministro relator. Como vimos, a própria tese não define quais doenças podem ser alcançadas pela decisão. A presidente da Comissão da Saúde da OAB do Distrito Federal diz que não era mesmo necessário especificar. E diz, segundo ela, o alcance da decisão do Supremo é muito grande. Na verdade, para qualquer tipo de procedimento. Se, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo bem simples para ficar bem claro. Se eu tenho ali uma coletividade de 50 mil pessoas que precisam fazer um procedimento de catarata, que não é um procedimento de alto custo, mas é um procedimento que a médio e longo prazo pode deixar a pessoa cega. E o Estado X ou Y não consegue fornecer esse procedimento de catarata para aquela coletividade de pessoas. O Ministério Público pode, sim, através de ação civil pública, requerer que o Estado forneça aquela cirurgia através de toda a sorte de procedimentos que o Ministério Público pode requerer. A decisão do Supremo pode ajudar pacientes que necessitam de determinados medicamentos. Com o entendimento, além da ação individual, o Ministério Público agora poderá promover uma ação civil pública para garantir um número maior de pessoas que sofrem com a falta de fornecimento do medicamento. E com isso, consegue beneficiar um grupo de pessoas em situação idêntica. Pode até ser uma saída para a AILA. Se eu puder fazer alguma coisa para melhorar, eu vou fazer. Vou me esforçar para fazer, mas você há de convir comigo que é meio difícil conciliar um curso, tentar pensar, tentar raciocinar com tanto problema que eu tenho. Não é mole, né? Boa sorte para você, viu? Obrigada. E vamos de novo, né? Mais uma vez tentar. O nosso programa também pode ser visto pela internet, youtube.com/TV Justiça Oficial. Até a próxima. Núcleo de Produção de Programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça.